Irmãs e irmãos, o Senhor que nos reúne aqui em sua casa é o nosso abrigo. Ele sustenta a nossa vida. Somos o povo e o rebanho do Senhor, que Ele muito ama e cuida. Nesta Assembleia reunida, recebemos do Cristo Pastor a força de anunciar ao mundo a boa notícia da salvação. Deus é próximo de nós e nos salva em seu amor. Com alegria, cantemos. Todos unidos para celebrar o amor maior, mistério singular. Uma só voz, um povo em procissão, cantando a festa da libertação. A alegria está neste lugar, braços que louvam, vozes a entoar, hinos e cânticos, celebração, santo encontro, fé e gratidão. Celebrai a Cristo, exaltai, Deus vivo, Deus irmão. Celebrai a Cristo, Rei da paz, pão vivo, comunhão. Celebrai a Cristo, exaltai, Deus vivo, Deus de amor. Celebrai a Cristo, Rei da paz, pão vivo e Senhor. Pão vivo e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Sejamos todos bem acolhidos para juntos celebrarmos a festa do Divino Pai Eterno. Com nosso coração e a nossa alma, iniciemos a nossa celebração cantando. Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje lembra que Deus cuida de cada um de nós. Não somos ovelhas sem pastor. Nós temos um Deus que é o nosso pastor, que sempre nos conduz com a sua mão forte. Mas nós nem sempre recorremos ao pastor verdadeiro, a nosso Senhor, como deveríamos. Por isso, peçamos perdão cantando.
Senhor, confesso que pequei contra ti, o que mal fiz diante de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, glória, glória. Glória a Deus nos altos céus, glória, glória. Deus. Oremos, coloquemos diante de Deus as nossas intenções, os nossos pedidos e agradecimentos. De modo particular, rezemos pelo aniversário do Padre Valmir e também do Padre Rodrigo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Isto é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdes
felicidade, todo bem, onde segue-me. Ele me guia no caminho mais escuro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde segue-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde segue-me. Felicidade, todo bem, onde segue-me. Por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde segue-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde segue-me. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estareis longe, vos tornaste próximo pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a vossa paz, do que era dividido. Ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decreto. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconhecê-las com Deus, ambos um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estavam longe, e a paz ao que estavam próximos. E graças a ele que uns e outros em um só Espírito temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram e partiram e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos sentar? Caríssimos irmãos e irmãs, no domingo passado a liturgia nos convidava a duas coisas. Através do profeta Amós, éramos convidados a estar sempre abertos ao chamado do Senhor. Como ele dizia: o Senhor me chamou para que eu anunciasse a salvação a Israel. Ser profeta, anunciador do amor do Senhor, de um Deus que não mede esforços para nos alcançar, e um Deus que espera a nossa correspondência. A segunda coisa que nos lembrava a liturgia no domingo passado é que eu preciso estar disponível e confiante da ação do Senhor. E o Senhor dizia: olha, não leveis 2 túnicas, não leveis pão na cintura, nem dinheiro na cintura, apenas é preciso confiar na ação de Deus. Neste domingo, a liturgia nos lembra que Deus sempre coloca a sua mão para nos guiar. Ele realmente é o pastor que nos conduz, e quem confia no Senhor de verdade nunca será decepcionado. Mas como nós confiamos em outros pastores, nós confiamos nas outras pessoas, nós perdemos aquilo que é os olhos fixos no Senhor. Acreditar de verdade na ação de Deus. Deus nunca nos desampara. Mediante as provações, que muitas vezes Deus nos prova para saber o tamanho da nossa fé, Ele espera que nós possamos a cada dia deixar o coração nele. Por isso, a liturgia desse 16º domingo do tempo comum, celebrando a festa do Divino Pai Eterno aqui nessa comunidade, dá-nos conta do amor e da solicitude de Deus para com as ovelhas sem pastor. Jesus, olhando para aquela multidão, mesmo estando cansados, foi ensiná-la, porque é preciso conhecer cada vez mais a Cristo. A fé, ela precisa também do conhecimento através da razão. Por isso, a liturgia de hoje lembra que este amor e essa solicitude traduz-se naturalmente na oferta de uma vida nova e plena que Deus faz a todos. Deus oferece esta vida, mas nós, como um povo de cabeça dura, igual o povo de Israel, que o Senhor conduz, que o Senhor mostra, que o Senhor nos veio a partir dessa semana, que o Senhor envia Moisés para nos resgatar. Mas esse mesmo povo vai dizer depois: me tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto, só tem esse maná, já não aguento mais esse alimento miserável. Esse mesmo povo que o Senhor ama, muitas vezes fere a amizade sincera com Deus. Mas a primeira leitura de hoje, Deus coloca na boca do profeta Jeremias que ele vem condenar os pastores indignos que usam o rebanho para satisfazer os próprios
projetos pessoais e não conduz para Cristo. Se nós, como cristãos católicos, não levamos os outros, aqueles que estão à nossa volta, para intimidade sincera com o Senhor, não estamos fazendo nada. Porque a minha primeira obrigação é ser canal da graça de Deus para a vida do outro. Por isso, o profeta Jeremias, anuncia que vai acontecer, uma mudança no povo de Israel. Agora, este rebanho será assegurado pela fecundidade e pela vida em abundância. Que vida é essa? A vida em Deus. A vida no Senhor nos traz alegria de verdade. Contudo, caríssimos irmãos e irmãs, é preciso lembrar que Deus está, antes de tudo, preocupado com a nossa felicidade. Deus olha para cada um de nós, Deus acompanha a nossa vida, mas Deus também espera que nós possamos abrir o coração para acolher aquilo que Ele coloca, para que nós possamos viver. A vida, como eu sempre digo, não vai ser chamada de rosas, como nós imaginamos ou queríamos. A vida é feita de altos e baixos. Tem dia que você está feliz, Ave Maria, você diz, meu Deus, que não passe esse dia. Mas tem dia que parece que passou um furacão, e você, meu Deus, acabe logo para ver se amanhã as coisas melhoram. É nesse momento que nós precisamos acreditar na ação do Senhor, na ação desse Deus que olha com ternura, que olha com compaixão para cada um de nós. Deus se importa conosco. Deus não está à mercê da nossa vida. Lembremos de José do Egito, foi vendido pelos irmãos para o Egito, e ele vai dizer uma frase que deve estar no nosso coração: Deus permitiu que eu viesse para o Egito para a vossa salvação. Deus permite muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos apenas confiar e se lançar nas mãos do Senhor. É igual se eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu quero ver se você tem fé mesmo. Vem uma pessoa aqui de 2 metros de altura, que o padre é baixinho, então 2 metros de altura, e se jogue que eu vou parar. Se a pessoa sabe que eu consigo, ela vai, mas vai meio mais ou menos assim, vai se inclinando, não se lança. Mas se ela sabe, não, o padre está forte um pouquinho, ele vai se segurar, ela se lança. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Teremos muitas dificuldades, muitas vezes, na vivência familiar. Mas lembremos que o tempo todo nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E Ele está a guiar a nossa vida. Contudo, vivemos em um mundo em que muitas vezes sentimos sem rumo, sem destino, abandonados à nossa sorte. Porque no desespero apostamos em pastores humanos, em pessoas. Ah, mas fulano é meu melhor amigo e ele nunca vai errar comigo. E aí quando nós apostamos demais a ficha, nossas cartas em uma pessoa, ela vem e nos decepciona. E muitas vezes nós ainda criticamos a Deus, que Deus é esse que deixou que isso acontecesse comigo. Um Deus que nos ama de verdade, mas não nos tira a liberdade. Deus nos deixa sempre livre. Aqui está o meu amor. Qual amor? O amor que foi até a cruz. Deus nos demonstra a cada dia que Ele nos ama de verdade. Mas eu preciso acolher o projeto de Deus e lembrar que eu sou protagonista da minha vida. A minha vida só será feliz se eu viver em Deus. Se a palavra de Deus encontrar acolhimento na minha vida. E assim como a Virgem Maria, eu viver tão plenamente no Senhor, que o meu coração só se alegra quando eu faço a vontade de Deus. Por isso, a palavra de Deus que nos é proposta nesse domingo, garante-nos que Deus é este pastor que cuida, que consola, que se preocupa conosco, que está atento a cada uma de suas ovelhas. E como nos diz o Evangelho, se preciso fosse, deixa as 99 ovelhas no deserto e vai procurar a ovelha perdida. Deus se preocupa com cada um
Mesmo aqueles que para o mundo não valem nada, para Deus somos todos preciosos. Temos dignidade, somos considerados reis e rainhas diante do Senhor. Desde nosso batismo, eu dizia no domingo passado, recebemos o tríplice uno, sacerdote, profeta e rei. Não por acaso, porque agora nós somos elevados à dignidade, filhos amados do Senhor. Deus nos ama de verdade. Nós, que nem sempre amamos a Deus como deveríamos. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que não deixamos, né, que o Senhor haja de verdade, que o Senhor transforme a nossa vida. Mas lembremos, Ele cuida das nossas necessidades e permanece o tempo todo disposto a acolher a nossa vida, a nos direcionar. Muitas vezes nós somos igual aquelas pessoas que no coração, né, dizem, olha, vai por esse caminho não, que se você for, você vai furar o pneu. Aí nós damos, eu vou por aqui mesmo, eu vou por cá. Aí vai, o que acontece? Fura o pneu, começa a reclamar de quem? De Deus. Porque Deus permitiu um sol desse, uma hora dessa, um meio-dia, e eu queria chegar em casa para comer. Eu preciso estar atento à voz do Senhor. Como nos diz o salmista de hoje, o Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Quando? Quando eu escutar a voz do pastor, quando eu deixar que o meu coração seja em Deus, e quando eu segui-lo de fato, por uma vida que agrade a nosso Senhor. O evangelho de hoje recorda a segunda coisa. Eu preciso saber que o verdadeiro pastor é a Cristo, mas eu também preciso me lançar para que outras pessoas vivam essa intimidade com o Senhor. Mas, contudo, eu preciso lembrar que há tempo para tudo, para o descanso, para a missão, né, para a oração e para estar, né, mais conhecendo a Cristo. Por isso, o evangelho de hoje recorda que esta proposta de salvação que Deus oferece para cada um de nós é apresentada em nosso Senhor Jesus Cristo e é continuada por cada um de nós. Vai nos dizer, se não me engano, Madre Teresa de Calcutá, que muitas vezes a única página do evangelho que muita gente irá conhecer ou ler é a nossa vida. Então, se eu não viver no Senhor, como é que as pessoas vão querer ser de Deus? Eu acho tão bonito quando nós lemos na Páscoa a primeira comunidade cristã. Era um só coração, uma só alma, um só entendimento. Graças a Deus, posso ver do mesmo jeitinho. Todo mundo vive na paz, né? Graças a Deus. Aqui todo mundo é santo, graças a Deus. Tudo vive. Mas é bonito, é lindo de ver. A primeira comunidade viviam totalmente para Cristo. Viviam para o Senhor. Tinham outras atividades? Tinham. Mas a sua primeira obrigação é estar com Cristo. Porque ninguém pode falar daquilo que não se conhece. Por isso que Jesus diz, vem aqui, meus filhinhos, vamos aqui, vamos por um lugar mais deserto, um lugar, né, que nós possamos descansar. Por isso, na caminhada cristã, o discípulo fiel do Senhor, aquele que é chamado também ser pastor, seja da sua casa, seja da sua comunidade, ele precisa confiar na ação do Senhor, na providência divina, que nunca falha, que sempre se coloca diante dos nossos olhos. Deus nunca tarda. Nós aqui não sabemos esperar. Por isso, o fiel discípulo do Senhor deve ser testemunha. E o que é ser testemunha? Canal da graça de Deus. Mas, Padre, nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Mas Deus quer se utilizar de cada um de nós para que nós possamos demonstrar o quanto Deus ama o mundo e quanto o mundo precisa voltar o coração para Deus. Por isso, a missão dos discípulos e de cada um de nós, no entanto, deve ter sempre como referência a Cristo. Quando eu perder a minha referência, quando eu perder de vista nosso Senhor, eu não chegarei ao caminho do céu. Lembremos daquela história em que o homem estava carregando a cruz e estava muito pesada.
e ele passando numa árvore viu um serrote. Ele dizia, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, ninguém está vendo, só um pedacinho, eu tiro aqui, bem direitinho, né? Faço, lixo um pouquinho aqui com a pedra, ninguém vai perceber que foi cortada. Aí cortou um pedacinho. Só que quanto mais você está carregando, você carrega um balde de água na cabeça, quem carregou, sabe? Quanto mais tempo passa, mais fica pesado. E aquela cruz começou a pesar mais. Já tinha andado já uns 3 quilômetros, chegando na Amargosa. E aí ele assim, olhou para o lado, olhou para o outro, viu também outro serrote na árvore. Disse, mais um pouquinho, ninguém vai perceber. E isso foi o caminho, quanto mais ele caminhava e pesava, ele via o serrote nas árvores, ele cortava. Chegando a determinado lugar, tinha-se um abismo. E o tamanho do abismo era o tamanho da cruz dele. Como ele cerrou, ele não conseguiu ultrapassar. O discípulo do Senhor, aquele que deve ser testemunho, deve saber que terá que carregar a sua cruz. A missão não será fácil. A missão será difícil. Terá várias dificuldades na vida. Nossa vida não é como queríamos, como dizia no início, mas aquele que vive no Senhor, aquele que se encontrou de verdade com Cristo, sabe que a sua missão é ser canal da graça de Deus, mostrar ao mundo que de fato nós cremos em nosso Senhor, que nós acreditamos que a vida não é só essa, a vida verdadeira está em Deus. Por isso, a festa de hoje, dessa comunidade Divino Pai Eterno, é celebrar aquele que é Pai de verdade, não um Pai que colocou, como diziam os filósofos, no mundo, né, deu pontapé e disse, se virem aí. Deus cuida, Deus está o tempo todo pegando pela mão e dizendo, vem para cá, por aqui. Meu Deus do céu, fulano, vem por aqui. E nós, como filhos rebeldes, queremos sempre o oposto. Mas para ter felicidade, para que a missão ela produza frutos, os discípulos precisam descansar, precisam se manter na presença do Senhor. Por isso, Marcos nos apresenta na sua catequese 4 pontos que devem estar no nosso coração, para que nós possamos viver de verdade na presença do Senhor. Os apóstolos, primeiro, são enviados por Jesus, chamados a continuar a missão. Na minha casa, eu estou continuando a missão do Senhor, eu tenho a minha intimidade, eu tenho o meu momento lá de oração, na presença do Senhor, eu vivo a minha vida em Cristo, e quando eu vivo em Cristo, os males do mundo, ele não consegue me derrotar, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. A segunda coisa que os discípulos precisam aprender é que na caminhada cristã eu tenho que ter tempo para descanso. Nós vivemos então ativismo de trabalhar. Eu dizia para uma pessoa, trabalha, nunca descansa, nunca tira férias, nunca para, nunca silencia o coração. E aí quando no corpo não aguenta mais e pede contas, meu Deus, por que eu estou sofrendo isso? Porque é preciso não viver o ativismo exagerado. Eu tenho que levar sempre uma vida de intimidade com o Senhor, ter meu tempo de trabalho, mas lembrar que o descanso é também momento de intimidade com o nosso Senhor. Tem oração que os santos faziam, que vai dizer, Senhor, que as batidas do meu coração, já que eu não posso rezar, que eu vou dormir, sirva como oração, como intimidade contra ti. Nos falta isso, viver na presença do Senhor, aprender que tudo Deus nos concede no tempo certo e na hora certa. Assim como os passarinhos que não guardam em armazém, o Senhor nos dará o que nós necessitamos, o que nós pedimos. Esses dias eu ouvi uma história na rede social de um menino pequenininho, que foi ao supermercado com a avó e a avó não tinha dinheiro para comprar um bolo, ele queria aquele bolo, ele desejava aquele bolo de uma forma tão grande que um homem se comoveu na fila, um jovem, e disse, eu vou pagar. E colocou no papelzinho, entregou ao menino, e no papel estava escrito, o bem que você faz a outro, volta para você mesmo. Certo dia esse menino cresceu, foi ao supermercado, chegando lá tem uma menininha,
com o Senhor, já de cadeira de rodas. Era o seu avô. E ela também queria um bolo. E ele lembrou daquela cena, daquela frase daquele homem: o bem que você faz aos outros, volta para você mesmo. E ele, lembrando disso, comprou o bolo e deu àquela menina. E aquele homem que está na cadeira de roda é aquele que lhe deu a ele o bolo. Nós precisamos aprender a acolher o dom de Deus. Tirar tempo para cada coisa. A terceira coisa que os discípulos precisam aprender é que eles são convidados por Jesus a irem em lugar, às vezes, isolados. E a outros corações endurecidos. Pelo meu testemunho, pela minha presença de Deus, eu vou mostrando o quanto o Senhor é generoso e o quanto eu devo escutar a voz do Senhor. A quarta coisa, para que nós possamos finalizar, é que nós precisamos aprender que, no entanto, sempre terão pessoas para atender, pessoas para evangelizar, mas que eu não posso perder de vista a quem eu coloquei a minha vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, tenhamos claro que nós somos chamados, como diz São Paulo, na segunda leitura de hoje, a viver na solicitude de Deus. Que é isso? Viver confiante no Senhor. Deus sempre nos convida a participarmos, a viver na sua presença. E Ele nunca nos ampara. Mas é preciso duas coisas que lembrava São Paulo domingo passado, segunda leitura: ser santo e irrepreensível. Santidade não quer dizer perfeição, mas se colocar à disposição de Cristo. Irrepreensível quer dizer viver buscando a vontade de Deus. E aí sim, chegaremos ao caminho do céu, a felicidade verdadeira. Que o Divino Pai Eterno nos ajude, por sua solicitude de pastor, a que o nosso coração só possa descansar quando estiver na presença dEle. E estando na presença dEle, saberemos que somos da família de Deus. E a cada dia, as barreiras, as inimizades, as confusões da vida, nunca vão nos separar daquele que é o amor verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que diante do altar do Senhor possamos oferecer toda a nossa. Posso ofertar tudo que tenho e sou a ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça e cantar um hino de glória e louvor ao Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes numa só igreja, todos os povos, línguas e nações. A vossa igreja que está em instância, fortaleceu o vínculo da unidade entre os fiéis, leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Giovanni, os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdia, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhe no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde veremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada sempre Virgem Maria,
com os santos apóstolos e mártires, e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Oremos. Ó Deus, permanecer junto ao povo que iniciaste no sacramento do vosso reino, para que, despojando do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Aviso, desespero, agradecimento, angústia, tribulações, sentado para os avisos. Só agradecer a Deus Pai, ao divino do nosso padroeiro. Queremos aqui agradecer a todas as comunidades que se fazem presentes, que vieram prestigiar a festa do nosso padroeiro. Que o divino Pai eterno abençoe a cada um. O nosso muito obrigada. Ao padre João Antônio também, a Érica e a Laís que estão nos ajudando. O nosso muito obrigada a todos vocês que vieram até aqui. E a nossa próxima missa será dia 22 de agosto, no domingo, à tarde, às 16h30. Todos estão convidados. Amém. Que bom, né? Algumas comunidades se fizeram presentes, mesmo sabemos do tempo de pandemia, toda coisa, mas também, né, tem um bispo que fizeram uma carta e diz: cristãos, católicos, voltem a casa. Acho que eu já falei demais, né? A toda a comunidade, parabéns, né? Pela arrumação, por tudo, né? Deus conduza sempre mais e nós possamos, né, alcançar a felicidade eterna. Aos cantores, parabéns, viu? Quem canta bem, né, ajuda a rezar 2 vezes. Então, que Deus abençoe sempre. Nosso coroinha, Eric. Eric, que é aqui. Eric. Deus abençoe. Nossa ministra, Deus abençoe sempre a todos. Fiquemos de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. E de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Vixe, não tomaram café ainda. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Cristo vive!
Cristo reina, Cristo impera, viva o Divino Pai eterno!